Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sou Clóvis Caetano. Vim falar um pouquinho de direito constitucional, uma matéria importantíssima para nossas vidas, tendo em vista que a matéria de direito constitucional hoje ela é parâmetro para todos os demais ramos do direito. E mais do que isso, ela é a matéria que consegue dar garantias à pessoa humana, né? Então, estamos hoje diante de uma situação no Brasil onde o direito brasileiro ele passa por momentos constitucionais, reforma tributária, reforma da Previdência, reforma trabalhista, né? Então, assim, tudo nosso hoje é direito constitucional. E por que tudo é direito constitucional? Porque a reforma da Previdência, que hoje vai atingir boa parte das pessoas que vão se aposentar, você vai saber de fato se essa reforma ela é constitucional, se ela vai ser aplicável, sabendo no mínimo os princípios constitucionais que se aplicam a todos os ramos do direito. A reforma da Previdência, a reforma tributária e a trabalhista, da mesma forma. Então, o que eu gostaria de trazer hoje à tona aqui para nós? Primeira coisa é a dignidade da pessoa humana. Esse princípio maravilhoso, princípio constitucional que acompanha o ser humano e muitos não se dão conta dele, né? As pessoas às vezes vê os direitos humanos, mas não vê o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que são distintos, né? Embora dá para andar junto lá na frente. A dignidade da pessoa humana é aquele princípio que veda toda e qualquer abusividade relativa à pessoa, né? Ou seja, o poder público, a polícia militar, por exemplo, não pode agir com excesso contra qualquer pessoa que seja, contra qualquer cidadão, porque se a mesma agir com excesso, ela fere o princípio da dignidade humana. Tratamentos em hospitais públicos. Imagina, você chega no hospital público e é maltratado, né? Você chega no hospital público, o remédio que te dão é outro. Você chega no hospital público, não tem gás, não tem nada disso. Olha aí, princípio da dignidade da pessoa humana mais uma vez, porque não te estão tratando com o mínimo necessário. Isso é um dos princípios do direito constitucional que é importantíssimo para a vida do cidadão, e esse princípio cai em tudo quanto é prova de concurso. Já vi isso na OAB, já vi isso na magistratura, já vi isso no Ministério Público, Defensoria Pública, já vi em tudo quanto é segmento. Então, direito constitucional está em todos os lugares. E o que me traz à tona também falar de direito constitucional, que eu acho muito importante, né, é o seguinte: imagina você vai ao órgão público, peticiona, pede alguma informação ao seu respeito, e lá naquele órgão público não dão a informação que diz respeito à sua pessoa, né? Não te dão. O que eu faria se eu chegar no órgão público e o órgão público dizer não vou dar informação ao seu respeito? Olha, tem uma ação no direito bonita chamada habeas data. Para que serve essa ação? Eu peticionei, eu quero informação que diz respeito aos meus bancos de dados, à minha pessoa, e eles vão lá e retêm informação e dizem eu não vou dar. Ação de habeas data. Essa ação ela tem a finalidade de você judicialmente buscar sua informação, a informação que diz respeito tão somente à sua pessoa. E isso é importantíssimo. Mais uma pegada do direito constitucional que talvez você não sabia e que hoje você já sabe. Mexeu com a minha pessoa, eu não posso ter informação sobre as minhas pessoas. Os órgãos públicos, União, Estado, Distrito Federal, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, não quer dar informação referente à minha pessoa? Então eu tenho como ter informação? Tem através do habeas data. Advogado faz para você, mas o direito de peticionar, ele é livre para qualquer cidadão, artigo 5º. Mas uma coisa importantíssima. Agora vamos trazer uma outra informação referente a isso. E se eu quero uma informação do próprio órgão público, né? Uma informação que ela não é minha, mas é uma informação pública, do órgão público. Eu posso também ter essa informação via de regra? Sim, a regra é sim. Por quê?
Porque o órgão público não pode, de forma alguma, reter informação pública, tendo em vista o princípio da publicidade. Tudo que acontece nos órgãos públicos tem que ser público, né? Nós não estamos mais no estado onde nós não temos a segurança. Eu vou trazer aqui até à tona rapidinho uma comparação. Existiu já um estado onde o povo não podia nada, a sociedade não podia nada, o cidadão não podia nada, né? Que estado foi isso? Isso foi antes da Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, o estado ele virou um estado de direito. E esse estado de direito que a Revolução Francesa, através dela, adquiriu, né? A sociedade adquiriu seus direitos, foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Porque o estado passou a ter limites. E esse limite que o estado passou a ter é o limite que diz, estado, a partir de agora você tem que dar informação. Porque antes da Revolução Francesa você não precisava dar informação, mas agora, posterior à Revolução Francesa, o estado ganhou limite, ganhou obrigação, e o estado ele passou a ter que dar obrigações. Ele se tornou um ente de obrigações também. Ele não só manda, né? Antigamente só mandava, era só tudo que ele queria, era um estado totalitário, é do meu jeito e nada, e não tem discussão. E agora? Não, agora mudou. Agora o estado ele tem que seguir regras, princípios, e esses princípios, todos eles estão na Constituição Federal. Por isso que é importante estudarmos a Constituição Federal. Uma outra coisa importantíssima, dentro dos princípios e regras que o estado ganhou, é atender essa necessidade do cidadão de quando peticiona e lhe pede informações referente a uma licitação pública, referente a um contrato público, referente a uma obra pública, referente a vagas de creche, referente a qualquer coisa. Você pode ir lá e peticionar. E se o órgão público não quiser dar informação? Olha que legal. A própria Constituição já vem com outro remédio maravilhoso. MS, Mandado de Segurança. Para que serve o mandado de segurança? Justamente para proteger um direito líquido, certo e exigível. O que seria esse direito líquido, certo e exigível? Em poucas palavras, é o direito que a própria Constituição te assegurou. A própria Constituição te assegurou o direito de peticionar, de buscar dos órgãos públicos informações, e o órgão público não vai dar MS nele. Mandado de segurança nele. Para quê? Para que ele dê a informação. Então nós temos duas ações que é engraçado. Uma foi o habeas data que eu falei e o outro mandado de segurança. O habeas data, você quer saber a informação da tua pessoa. O município retém. Olha, retém informação pessoal sua? Não pode. Habeas data. A outra é uma informação pública, né? Uma informação que o órgão retém, que é obrigação do órgão público dar. Mandado de segurança, porque você peticionou, você foi lá. Então, assim, são remédios, são informações que para você tem que ser dada. Isso é uma brincadeira de direito constitucional para a gente entender nessa brincadeira o quanto ele é importante para a sociedade. Fora essas ações, nós temos ainda o habeas data, nós temos o habeas corpus, né, que protege a liberdade de ir, vir, ficar, em outras palavras, liberdade de locomoção, né? Ninguém pode ser preso. Por que você vai ser preso se você não fez nada, se você não cometeu nenhum delito, se você não cometeu nenhum abuso que fere a lei flagrantemente? Se você não tem nenhum flagrante, por que vai ser preso? Por que vão te prender? Isso acontece muito, tem umas coisas que é muito legal, viu, gente? Às vezes a pessoa não paga o plano de saúde e o órgão fala assim, não pagou, você não vai sair do hospital enquanto não pagar. Como que é? A pessoa às vezes foi internada, não tinha dinheiro, ficou internada às pressas porque passou mal na rua ou qualquer coisa do tipo, e entrou dentro de um hospital privado. E aí falou, não, agora você tem um débito com a gente aqui, você tem que pagar, né? Vou ter que pagar, vai ter que pagar, mas eu não tenho dinheiro. Então você não vai sair do hospital enquanto você não pagar. Quando a palavra é você não vai sair,
ele está retendo o quê? A tua locomoção, você vai ficar. Então o habeas corpus, ele protege o direito de ir, vir e ficar. Então, para você ver como é importante um habeas corpus, às vezes as pessoas pensam que o habeas corpus é só para tirar bandido da cadeia. E o habeas corpus não é só para isso, não é só para tirar bandido da cadeia. O HC, ou habeas corpus, ele tem a finalidade de proteger a sua locomoção, seja ela onde for. Às vezes você não está no hospital, mas você está num outro lugar que você faltou dinheiro, alguma coisa do tipo, e a pessoa quer te segurar ali. Não pode. Habeas corpus novamente, né? Então nós falamos do habeas data, nós falamos do mandado de segurança, nós falamos do habeas corpus, mas tem uma ação que eu acho ela maravilhosa. Maravilhosa. Se chama ação popular. Gente, a ação popular é tão maravilhosa que você imagina. Você está andando pela cidade que você ama, pelo bairro que você ama, e tem ali no seu bairro aquela praça que você desde criança viu, aquela praça, né, ser construída, aquelas árvores, tudo aquilo, e da noite para o dia, aquele playground que o seu filho brincava nele, tudo aquilo. Um prefeito vai lá e quer quebrar tudo ou tirar tudo sem comunicar ninguém, sem falar nada, destruindo o patrimônio público, né? E para que ele vai fazer aquilo? Não tem justificativa. Olha que loucura, né? Pode isso? Né? Pode isso, Arnaldo? A pergunta é: pode isso, Arnaldo? A resposta é simples: não pode. Mas o que eu faço? O que eu faço como cidadão? Olha aí, de novo a Constituição ao seu favor. A ação popular nele. Né? Para que serve a ação popular? A ação popular, ela nada mais é uma ação para proteger o patrimônio público, para proteger o patrimônio público lesado, o patrimônio ambiental, a praça, a escola, a creche, o hospital está sendo deteriorado sem justificativa. Pode isso, Arnaldo? De jeito nenhum. Como que eu faço, então, para resolver isso? Ação popular. Como eu disse para você, o Estado ele é maravilhoso. Porém, a Constituição desse Estado é muito melhor. E por que precisamos conhecer a Constituição? Para que nós venhamos ter a proteção devida dos nossos direitos, seja ele quando engloba patrimônio público, seja ele quando engloba o próprio cidadão, seja ele quando engloba a própria pessoa pessoalmente, né? O cidadão no coletivo, a pessoa individualmente, quando eu falei do habeas data, né? E mais do que isso, agora o patrimônio, né? Muito patrimônio sendo deteriorado, muito patrimônio sendo destruído. E o que se faz? O que se fazer? Ação popular. E a ação popular, ela tem exatamente essa finalidade, é impedir que o poder público, ou prefeito, ou governador, ou presidente, destrua aquele patrimônio. Olha, trazer um tema agora, Amazonas, né? A Amazônia está sendo degradada. Pode isso, Arnaldo? Pode isso? Né? Um tema de discussão. Logo, logo a gente vai ver chover. A Amazônia entra ainda numa questão como ela envolve toda a coletividade nisso. Eu acredito que vai ser ali um caso de uma ação civil pública. Gente, e é engraçado, olha só, as ações elas andam muito próximas. A ação popular ela protege o que é público, o que é do povo, né? A ação civil pública também. A diferença é que na ação civil pública o titular dessa ação, né, é o Ministério Público, ele que vai promover a ação. Quem vai provocar pode ser o cidadão, pode ser uma ONG, pode ser uma associação que tenha interesse na causa, que no seu estatuto esteja lá que aquela ONG defende isso, né? E a gente chama isso de pertinência temática, né? Olha que palavra bonita, pertinência temática. Quer dizer, o tema tem que ser pertinente. Não adianta uma ONG da área da saúde discutir meio ambiente, nenhuma ONG da área do meio ambiente ficar discutindo o tema de saúde.
mas uma vez que a ONG é daquele segmento, ela pode provocar, junto ao Ministério Público, uma denúncia, na verdade uma notícia, né? Noticiar, para que o Ministério Público venha entrar com a devida ação civil pública, que tem a finalidade, nada mais, nada menos, do que proteger o patrimônio público. E a ação popular também. Qual a diferença? A diferença é que a ação popular é feita por um cidadão. A ação civil pública, ela vai ser feita pelo próprio Ministério Público. Entendeu? Então, coisa simples. Falamos aqui, discorremos rapidamente sobre a ação popular, sobre a ação civil pública, sobre o habeas data, sobre o mandado de segurança, sobre o habeas corpus. Falamos da dignidade da pessoa humana, que é importantíssimo. Então, e o artigo 5º é um artigo que a gente tem que discorrer ele todinho, porque ele traz a nós algo chamado direito individual e os direitos coletivos. Mais importantes os individuais, que são as nossas proteções, como eu falei, a proteção da liberdade de ir verificar, como eu falei, a liberdade de informação. São cláusulas pétreas que, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, não pode ser de forma alguma suprimida, né? Suprimida. Ou seja, tirada. Pode ampliar-se essas cláusulas pétreas. Retirar, jamais. Retirar, jamais. Então, estamos aí à disposição de vocês. Espero de verdade que eu tenha sido claro. E nunca se esqueça, a Constituição hoje é o tema mais atual que nós temos no direito. Até porque todas as reformas vão passar pela Constituição, vão passar pela CCJ, depois da CCJ vai para a Câmara, depois da Câmara vai para o Senado, exceção, se o projeto começar no Senado, que é a casa iniciadora, vai para a Câmara dos Deputados. Se o projeto começar na Câmara dos Deputados, que vai ser a casa iniciadora nesse caso, porque começou, vai para o Senado. Então lembrem-se sempre, casa iniciadora é quem começa, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados. Esse projeto, o Senado tem sua CCJ, a Câmara dos Deputados tem sua Comissão de Constituição e Justiça, e fora isso ainda tem a Comissão de Constituição e Justiça quando o projeto se inicia por parte do governo, que é o executivo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. Gente, o que eu vejo em muita aula, e eu reparo e não consigo enxergar, são muitos professores que às vezes eles acabam não falando do executivo e traçando essa linha. Executivo é Estado, às vezes a gente fala só União, né? É União, Estado e município, Distrito Federal. União, Estado, Distrito Federal e município. Então a gente tem que falar sempre que o que se inicia no executivo, eu estou falando de União, de Estado, de Distrito Federal, de município, exceção, quando é competência exclusiva. Quando não é competência exclusiva, a regra ela acaba sendo meio que uma regra geral, e isso é importantíssimo. O projeto inicia no executivo, vai para o legislativo e o legislativo discute o projeto ali. E o mesmo assim, ele tem que sempre passar por uma comissão. Que comissão que é essa? Comissão de Constituição e Justiça, que vai ver se esse projeto tem condições constitucional de tramitar para que o mesmo venha a ser aprovado, sancionado, revogado, alterado, emendado, etc, etc e etc. Espero que nesse breve vídeo, falando um pouquinho rápido, né? Mas estamos aí, eu possa ter trazido a vocês um esclarecimento um pouquinho da importância constitucional nos dias atuais, da importância constitucional em todas as reformas, da importância constitucional, ainda nem falei, da aplicação do direito por parte dos magistrados, né? Então a gente tem hoje aí algo muito importante, atual pra caramba, um negócio muito legal, que o que é a mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? Só para concluir, muda-se a interpretação, mas o texto permanece o mesmo. Ou seja, como que pode isso? Pode isso, Arnaldo? Opa, muda-se a interpretação, mas o texto permanece intacto. Então, uma forma de interpretação extensiva pode ser.
É uma forma de interpretação além do que o texto gostaria de dizer? Essa é uma discussão constitucional, porque a gente não pode estender de forma que fica muito fora do que os doutrinadores e os demais do ramo do direito têm interpretado, têm entendido. Porém, a Suprema Corte, o STF, tem essa competência, porque a mesma é a guardiã da Constituição e é nela que termina todo conflito constitucional. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Clóvis Caetano, que ama direito constitucional, falando com você. Espero que você tenha gostado desse curto vídeo. Um abraço, saúde e sucesso. Tamo junto e misturado.